Pai do Senhor, professores, tudo bom? Estamos aqui, pela graça de Deus, na lição número 6, tá certo? Que fala Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo. Antes da gente entrar na lição, lembrando que a gente está no segundo trimestre, tá certo? E fala sobre a história dos profetas. Então, cada profeta, uma experiência, né? Exemplo para as crianças, também para você, professor, que com certeza a gente aprende mais. Quando a gente se prepara para dar uma aula, a gente somos os primeiros aprendizes. E com certeza o Espírito Santo vem abençoando, vem dando graça e vem mostrando qual o caminho que a gente deve mostrar para os pequenos. Pois eles estão naquela fase de 9 a 10 anos que pegam tudo, são muito rápidos no aprendizado, né? Então aquele aprendizado que eles estão ali na sala de aula, na EBD, com o professor da escola dominical, eles vão levar para o resto da vida. É de suma importância, professor, que você se esforce, faça a sua obra como o Senhor tem lhe colocado na responsabilidade para que tudo seja para a honra e a glória do nome de Jesus. A lição do número 6 é uma lição muito boa, o profeta Joel. Então, como trabalhar Joel? De primeira mão, o professor vai mergulhar no livro de Joel. Um livro muito pequeno, os profetas menores é incluído, porém que você tem que estudar, tem que trabalhar. Não fique na sua situação, eu já conheço e eu vou deixar. Não, é uma lição nova, é um trimestre novo, história dos profetas e com certeza, professor, você vai ficar ali mergulhando na palavra do Senhor. E quando você for dar aula, você dá com mais tranquilidade, você dá com mais desenvoltura, você fica mais à vontade para falar, porque quando o professor chega e ele não tem estudado, realmente é uma situação bem desfavorável. Ele fica totalmente no improviso. E na obra do Senhor, a gente não trabalha no improviso. A gente se coloca no caminho do Senhor. Senhor, me ajude. Então, tem que haver jejum, tem que haver preparação, tem que haver comunhão. É um conjunto de situações para que no domingo dê tudo certo, tá certo? Nunca coloque a situação porque é criança. Não, eu chego lá, eu faço. Não, de forma nenhuma. São pequenininhos, né, na obra do Senhor, na sua grande responsabilidade de cuidar de cada um deles. Então, mergulhe aí, professor, de antemão, no livro de Joel, que é o profeta a qual a gente vai estudar nesse domingo, tá bom? Lembrando que sempre na mesa do professor, o que não pode deixar de estar aberto é a Bíblia. A Bíblia é a principal ferramenta do professor. O professor que ama a palavra de Deus, o professor que fala da palavra de Deus, o professor que está com a Bíblia aberta ali, ele incentiva seus alunos a trabalhar com a palavra. Ele coloca ali a evidência, a valorização da palavra de Deus. Então, professor, que você coloque isso sempre na vontade das crianças e manejar a palavra de Deus. Com certeza, neste domingo, que vai ser o profeta Joel, as crianças vão ter um pouco de dificuldade de encontrar. Por quê? Porque é um profeta menor, é um livro pequeno de se encontrar e você vai ajudar cada um deles. E quem já encontrou, ajuda quem não encontrou. E ali já vai compartilhando, todo mundo junto, e tudo é bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. Aqui a lição fala: Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo. Veja que tema maravilhoso, que fala do avivamento e da restauração. Quando a gente fala de Israel, quando a gente fala de Deus trazer aquilo que estava parado, morto, aquilo que estava na idolatria, aquilo que não estava mais agradando ao Senhor, quando a gente fala de avivamento, a gente fala de poder de Deus, né? O Espírito Santo. E a gente vê aqui que o professor, ele não pode se achar cansado, ele não pode se acomodar diante da situação. Pelo contrário, ele tem que se colocar à disposição do Senhor. Senhor, muitas vezes você chega com seu fardo, né, de seus problemas, mas descansa no Senhor, professor, porque Ele cuida de você. E quando você está na aula, talvez tenha 5 alunos, 8 alunos, 3 alunos, eu não sei a quantidade de alunos que você tem, mas os pequenos que você está tomando conta, com muito amor, com muita dedicação, Deus está tomando conta dos teus particulares, Deus está tomando conta da tua história, tá certo? Então mergulha aí, não se sinta cansado. Se está cansado, pede força ao Senhor, renova o Senhor e com certeza Ele vai renovar as tuas forças e vai ser bênção da parte do Senhor para a tua vida. Não esquece do para meditar, que a gente sempre fala, são os versículos que vem no manual, que cada dia tem um versículo, mas que naquele domingo você vai tratar todos os versículos. Cada dia seria um versículo que você iria ler, mas naquele domingo você vai dividir entre seus alunos. Então, Maria vai ler tal livro, fulano vai ler tal
Pedro vai ler tal livro, e aí vai, né, colocando cada um, colocando a leitura da palavra de Deus sempre ali em apoio para cada um aprenderem. Sem falar que vai ajudar muito a eles também na leitura, tá certo? Agora a gente vai entrar na exploração da leitura, da história. E como é que a gente vai fazer? Tem aqui as figuras, tá certo? Que a lição nos traz, que fala sobre o profeta Joel foi chamado por Deus, né, para uma época muito difícil. Então a gente vê o povo disperso, o povo difícil. E o que é que vocês estão vendo nessa figura? Aí você questiona ao aluno, né? Tô vendo gafanhoto, tia. Por que tem gafanhoto aí? O que é que tá acontecendo, tia? Né? E você fala, naqueles dias de lavoura foram consumidas pelos gafanhotos e a seca frustrou a colheita. Ou seja, a terra estava em situação difícil. Então, se a terra estava em situação difícil, se a terra não estava produzindo e o que conseguia produzir, os gafanhotos estavam destruindo, então ia se comer o quê? A palavra de Deus diz que até os sacerdotes, os homens, quando iam pegar alguma coisa para oferecer ao Senhor, eles estavam tristes, se lamentando, porque não tinha mais o que oferecer. Por quê? Porque a situação ali estava terrível. O gafanhoto, a destruição, a lavoura, então estava em situação de declínio. E a gente sabe quando há seca, quando há pecado, quando há idolatria, quando essas coisas se misturam, fica muito difícil para que haja arrependimento, a não ser que o povo realmente, de quebrantamento de coração, se arrependa. Mas a gente vê Joel aqui, o profeta que anuncia, né, o avivamento, a restauração e o arrependimento. A gente também tem mais uma figura aqui que a gente sempre traz para o manual, abençoa a gente com essas figuras. Caso o professor não tenha, ele pode mandar imprimir, ele pode desenhar, ele pode colocar a principal ferramenta que é a Bíblia. Abra no livro de Joel, trabalhe ali o livro de Joel e será bênção, professor, para a sua vida. E a gente vê que nesse tempo o profeta Joel foi levantado por Deus para protestar contra o povo de Israel. A gente vê que o povo estava andando por caminhos difíceis, o caminho da idolatria, da rebeldia, da desobediência. E você pode, professor, de certa forma ali trabalhar com seus alunos. Que a gente sabe que a criança, ela começa a sugar, é uma esponjinha, o que tem ao redor. E você vai ensinando a ela qual o caminho que se deve andar, que é o caminho de servir a Deus com alegria, que é o caminho de obedecer, que é o caminho que andar de acordo com a palavra do Senhor. E a gente vai ver aqui que nesse tempo o povo não buscou ao Senhor, o povo fechou o seu coração para o Senhor, colocou as coisas que era da idolatria e deixando de lado os preceitos e os mandamentos. E mais uma vez vem as consequências, porque o que a gente falha aqui, o que a gente vai errar, com certeza a gente vai ali obter o resultado dessa história. Então a gente tem que ter cuidado. Sempre que o professor trouxer uma história, o professor traz também uma lição do dia a dia, porque a gente não deve fazer isso aí, tá certo? Então Joel anuncia o risco de um grande exército vindo da Síria. A gente vê aqui, eu trouxe uma dinâmica para os professores muito importante. Porque a gente tem figuras e quando a gente trabalha com figura, a gente fica mais prático para os alunos. Então eu trouxe aqui do gafanhoto, né, que é o bicho, o inseto que foi trabalhado na lição. E a gente fala que naquela época foi milhões de insetos. Imagine esses milhões de insetos nas lavouras, como foi devastador, como foi destruidor para aquela terra, para aquela situação. A gente traz também aqui, ó, o exército da Síria, a qual vem contra-ataque, que vem querer exterminar, tá certo? Então a gente vê aqui que como a gente coloca no lugar de servo do Senhor, Deus protege a gente de qualquer exército. Pode ser um exército de gafanhoto, pode ser um exército da Síria armado, mas quando a gente está na vontade do Senhor, mas o povo não estava na vontade do Senhor. E o que é que eu fiz? Além de mandar imprimir essas figuras, eu coloquei num cartão mais durinho e de um fundo mais escuro para ficar em destaque, porque já chama atenção, já trabalha diferente, tá certo? E a gente vê que aqui eu coloquei também aqui a figura de um idoso, que no livro de Joel fala que os nossos idosos aqui, eles terão sonhos, fala da restauração, do avivamento, né, do Espírito Santo, que ele traz para a nossa vida. E a gente vê que Deus quer usar todos nós, então você pode trazer também, professor. Eu trouxe também a figura de um jovem, tá certo? Aí você manda imprimir
imprimir, tá bom? E a palavra de Deus diz que os jovens serão visões. Então você coloca e vai passando para os seus alunos aí também a figura. Eu trouxe uma figura da lavoura, porque a gente falou do gafanhoto e o gafanhoto ele destruiu o quê? As lavouras. E a lavoura traz o quê? Traz colheita, plantação, comida, sustento, tudo. Veja que uma coisa desencadeia o outro, né? E a gente sabe também que nós hoje, como crente, o crente na atualidade, né? Nos dias hoje, como devemos ser. Então devemos servir ao Senhor com alegria, não mudar os nossos preceitos, né? A palavra do Senhor. Que qual o grande mal de Israel? Que sempre se desviava do caminho, sempre saía dos preceitos. Fala que os preceitos, que são leis do Senhor, são mandamentos que a gente tem que obedecer. E Joel estava ali como uma voz clamando e dizendo ao povo, se arrependa, se arrependa. E você, professor, pode trabalhar com certeza essas figuras colocando na mão dos alunos, tá certo? Para que eles ali distribuam e coloquem, por exemplo, Paulo, o que foi o papel do gafanhoto na história de Joel? Aí Paulo vai dizer com as palavras dele e você vai ajudar com certeza, professor. O gafanhoto, tia, trouxe destruição. O gafanhoto não foi bom, foi algo negativo. E os velhos, o que é que Joel fala a respeito dos velhos? Como eles serão a partir do momento que a gente se arrepende? Que a gente busca o Senhor nos usa poderosamente. E com certeza nós teremos visões, nós teremos sonhos, porque Deus quer usar cada um de nós. Você fala, professor, para os seus alunos que Deus quer usar eles, os pequenininhos dentro da sala de aula e também dentro do lar deles, aonde eles estiverem. Que eles sejam canal de bênção, com certeza, na mão do Senhor. E a gente vê também aqui que os cartões podem contar história. E ali cada um vai vendo, pegando a figura dos cartões e vai contando ali a sua história e é bênção com certeza na sala de aula. Tá certo, professor? O objetivo geral da lição de Joel. Qual é o objetivo? Explicar que a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu em Atos e continua até hoje. É o que eu falei para vocês. O derramamento do Espírito Santo, o avivamento, ele tem que ser na minha vida, ele tem que ser na tua vida aí do outro lado, ele tem que ser na vida dos pequenos no domingo, em cada escola dominical, em cada lugar, aonde estiver um professor, aonde estiver alguém ali ministrando a palavra de Deus, mas que o derramamento do Espírito Santo, ele seja vivo, ele seja nítido na tua vida, professor, e com certeza na vida dos teus pequenininhos, tá bom? Não esquece do para memorizar, porque é ali o principal da história, tá certo? Se você quiser, pode mandar, professor, para eles copiarem. Tem criança que adora copiar e tem criança que não gosta de copiar, mas você sempre vai passando as tarefas e vai ajudando de acordo com cada um, tá certo? Não impondo, mas colocando como é bom fazer e como é importante eles escreverem. Leva papel, ofício, manda eles colocar o para memorizar ali e depois fazer de lado um contorno com lápis colorido, vai ficar muito bonito. E no final dá um parabéns e um 10 para todo mundo, porque com certeza eles se esforçaram. O para memorizar da gente fica no livro de Atos, capítulo 2 e o versículo 4. Então é muito bom você, professor, se investir em você. De que forma? Eu não tenho tantas coisas, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você tem o Espírito Santo. A gente está falando de avivamento, a gente está falando de poder de Deus. Então a primeira experiência, com certeza, é do professor com o Espírito Santo e ali lhe capacitando, lhe dando graça para dar essa aula tão abençoada e avivada, tá certo? Não esquece também, tá? De colocar o vocábulo. O vocábulo tem palavras que são difíceis. Então, como a gente sempre fala, as crianças não estão acostumadas com a linguagem da Bíblia. Mas você, no domingo a domingo, traz algumas palavras que vão trabalhar e eles vão se acostumando. A palavra desse domingo, na lição de Joel, fala sobre calamidade. Que calamidade é o quê? É uma grande perca. Tem muita gente hoje vivendo calamidade. E você ali trabalha essa palavra com as crianças, não muito mais agradável, mas que precisam ser trabalhadas, elas precisam saber da realidade, tá certo? Não esquece de orar, não esquece de ofertar, não esquece de orar pela vida das famílias de cada uma daquelas crianças. Faz o convite, professor, para ver se tem alguma das crianças que ainda não são evangélicas, tá certo? Ora pela nação, ora pelo ministério da casa do Senhor e com certeza, por cada um de vocês, professor, a bênção de Deus vai cair na vida de vocês. Que Deus dê saúde, graça e misericórdia sobre a vida de vocês.
Não esquece de ser grato ao Senhor pela vida dos pequenos, porque é bênção na tua mão e vai frutificar com certeza essa grande obra, tá certo? Não esquece de dar aquele like aqui, tá certo? Coloca, olha, legal, comenta aí o trabalho, tá certo? E vai ser tudo bom, tudo bênção para a obra do Senhor, porque o Senhor é bom e é grande na tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, professor. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.